Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Infelizmente, nós não podemos estar juntos e reunidos presencialmente, mas logo, logo nós estaremos juntos e, se Deus quiser, mais fortes. A partir dessa semana, eu estarei gravando videoaulas para vocês a respeito dos conteúdos a serem trabalhados no PET do volume 2. Essa semana, vocês vão estudar o assunto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um assunto que vocês já viram lá em fevereiro e março, mas mesmo assim, nós vamos revê-lo. A Primeira Guerra Mundial, também chamada Grande Guerra, ela aconteceu entre os anos de 1914 a 1918 e ela envolveu as maiores potências do mundo na época. Quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial? Basicamente, eu pontuo 3 causas. São os conflitos imperialistas, a corrida armamentista e os nacionalismos. Dentro dos conflitos imperialistas, acontecia uma rivalidade muito grande entre a Alemanha, recém-unificada na década de 1870, e a Grã-Bretanha, a Inglaterra, que era a maior potência econômica e industrial na época. E a Inglaterra começava a perder o poder econômico para a Alemanha. Também existia o conflito entre a França, que tinha uma revanche com a Alemanha por ter perdido algumas regiões na unificação da Alemanha, a região da Alsácia e da Lorena. E as disputas também por colônias na África. A maior parte das potências buscava colônias na África para aumentar suas riquezas e investir na indústria, matéria-prima nessas colônias e também o mercado consumidor, aonde elas estariam vendendo os produtos industrializados dela. Também nós tínhamos a corrida armamentista. Na segunda Revolução Industrial, os países começaram a produzir armas de destruição em massa. O que é isso? Armas como metralhadora, canhão, armas basicamente para você destruir uma população inteira. Então esse período é conhecido como o período da paz armada, devido à indústria bélica na Europa aumentar a produção consideravelmente em tecnologia. O serviço militar se torna também obrigatório, como um sentimento de amor pelo seu país, de amor pela nação. Por isso que esse período é chamado paz armada. Ao mesmo tempo que os países estavam em paz, eles também estavam se armando para uma possível guerra mundial. E a última causa foi os nacionalismos. A Sérvia, que era um país na região da Península Balcânica, ela queria construir um grande país com bósnios, croatas, eslovenos e retirar do domínio turco-austríaco dessa região. E ela nomeava essa política de pan-eslavismo, que é basicamente todas as regiões seriam de proteção russa. Toda guerra ela tem um estopim, um fato que acontece como gota d'água para ela ter início. A gota d'água para a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato, no dia 28 de junho de 1914, do herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco José Ferdinando, que foi assassinado em visita à capital da Bósnia, Sarajevo. Esse assassinato ele foi encomendado por uma organização secreta chamada Mãos Negras, que defendia esse nacionalismo sérvio. Assim, o governo da Áustria declarou guerra à Sérvia e a Rússia, aliada dos sérvios, declarou guerra à Áustria. E assim sucessivamente. Cada país declara guerra ao outro.
Assim começa a Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos uma imagem muito famosa do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, juntamente com sua esposa. E o assassino, o nome dele era Gravilo Príncipe. Junto dele, tinha mais 5 membros dessa organização, treinados para matar o arquiduque. Uma outra política que existiu na Primeira Guerra Mundial foi a política das alianças. O que foi essa política das alianças? Cada país se juntou ao outro para derrotar o inimigo. Nesse caso, nós temos a Tríplice Aliança, que era formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, que era formada pela França, Rússia e a Inglaterra. E aqui nós temos a fotografia do chanceler da Alemanha, o Otto von Bismarck, o idealizador da Tríplice Aliança. Nesse mapa nós temos as 2 regiões que abrangiam as tríplices. Nesse caso, a parte em marrom compreendia a Tríplice Aliança. Aqui o território da Alemanha, aqui o território do Império Austro-Húngaro e aqui o território italiano. Do outro lado, na parte verde, nós temos a Tríplice Entente, formado pela França, Grã-Bretanha e Rússia. Aqui nós temos a capital Sarajevo, aonde ocorreu o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. A Primeira Guerra Mundial ela é também dividida em 3 fases, sendo que na primeira fase nós temos a Guerra de Movimento, entre 1914 e 1915, que era o deslocamento constante das tropas. Aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, a Alemanha na ofensiva contra os russos. Isso é a guerra de movimento, a guerra por terra, por continente. Na segunda fase, nós temos a guerra de trincheiras, que aconteceu de 1915 a 16. O que eram as trincheiras? Eram enormes buracos construídos no subsolo da terra, aonde os soldados ficavam semanas entrincheirados, aguardando o momento de atacar. Ou seja, era uma guerra mais na defensiva do que na ofensiva. Nessas trincheiras, ocasionava muitas doenças, também existia fome e a depressão, que foram fortes inimigas dos soldados. Aqui nós temos o desenho do exemplo de uma trincheira, soldado. Geralmente as trincheiras eram fechadas com arame farpado, com pneus, sacos de areia. E aqui nas cavernas, nos labirintos, os soldados guardavam seus mantimentos, suas roupas e seu armamento. As trincheiras eram equipadas com hospitais, cozinhas, entre outros espaços utilizados pelos soldados. Um outro problema das trincheiras era a questão da depressão. Muitos soldados temiam não voltar mais para casa, ficar longe de seus filhos, de suas esposas, e acabavam ficando depressivos. A última fase da guerra foi a terceira fase, também chamada segunda fase de movimento. Nessa fase, a Alemanha começou dominando a Bélgica e planejando invadir a França, que era sua vizinha. Mas os alemães foram derrotados pelas tropas francesas na capital, Paris. Porém, perceberam que as trincheiras eram mais eficazes.
Aqui nós temos as tecnologias usadas na Primeira Guerra Mundial. Na impossibilidade de vencer o inimigo por terra, a tecnologia bélica decidiu rumos do conflito. Então, a terceira fase também envolveu os navios e os submarinos, uma tecnologia de ponta para a época. Eles tinham a finalidade de afundar a carga de suprimentos destinados às populações civis. Guerra dura que não restringia aos campos de batalha ou a alvos militares. Também uma população que sofreu muito com a Primeira Guerra foi a população civil. Numa guerra, o que acontece? A produção de gêneros alimentícios de um país, ela para. Então, um país ele tem que importar esses produtos de outro país. Só que o que acontecia? Muitos países, como os alemães e os austríacos, começaram a afundar a carga de suprimentos de gêneros alimentícios, gêneros básicos, destinados à população civil. Em 1917, tem início o fim da guerra, no qual a Rússia, que estava vivendo o começo de uma revolução, uma crise no seu país, uma crise interna, ela se viu obrigada a sair da guerra. E no ano seguinte ela assinou um acordo de paz com a Alemanha. Os Estados Unidos até então estavam neutros, só que essa neutralidade ela acaba em abril de 17, quando os alemães, usando aquela política de afundar os navios, eles atacam os navios de carga dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos entraram no lado da Tríplice Entente. A Itália também muda de lado no meio da guerra, movida por compensações territoriais. Assim, a Alemanha também começa a perder força e terreno e a Tríplice Entente sai vitoriosa na Primeira Guerra. No dia 11 de novembro de 1918, tem o fim da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos uma imagem das mulheres lutando por paz, pão e terra na Revolução Russa, com a bandeira vermelha, bem característica do regime comunista. E aqui nós temos uma fotografia do tio Sam, que representa o poder dos Estados Unidos. Ele está vestido com um chapéu, representa as cores da bandeira norte-americana. Como consequência da Primeira Guerra Mundial, as potências assinaram o Tratado de Versalhes, lá na França. Em janeiro de 1919, na Conferência de Paris, os acordos de paz foram estabelecidos e assinados em junho de 19, onde a Alemanha foi declarada a única causadora dessa guerra. Foi a que sofreu as maiores sanções e também penalidades. A Alemanha teve que devolver as regiões da Alsácia e da Lorena para a França. A Alemanha teve que pagar uma indenização altíssima aos países aliados. E a Alemanha teve que ceder todos os seus territórios coloniais para as potências vitoriosas. Também como conclusão da Primeira Guerra, a gente percebe que surgiu no alemão um sentimento de vingança, de revanche muito grande. E esse sentimento ele foi criado após o fim da Primeira Guerra, no qual a Alemanha sai rechaçada da Primeira Guerra, e um sentimento de nacionalismo muito forte pelo povo alemão. E esse sentimento ele é só aumentado com a ascensão do Adolf Hitler. E a gente sabe que isso, após 20 anos, gerou um novo conflito mundial muito mais catastrófico, que foi a Segunda Guerra Mundial.
A guerra deu um saldo de aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos e arruinou campos agrícolas, destruiu indústrias, escolas, construção civil, pontes, cidades, gerando enormes prejuízos econômicos e financeiros. Aqui nós temos 4 fotografias da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos um atendimento. Aqui máscaras. Aqui as trincheiras, sacos de areia, os labirintos. E aqui o resultado de uma bomba. E a partir dessa aula, vocês irão realizar as atividades das páginas 83 e 84 da apostila do PET do volume 2 de História. Bons estudos, logo logo nós estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.